Vamos iniciar então o evangelho de hoje, né? Beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo. Beneficência sim para com todos. Prato dividido, vestes aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então, a gente tem que procurar sermos os melhores, né, dos dois lados, fora de casa, dentro de casa, né, é isso que falta. Dentro do seu reduto, fora do seu reduto, fazer o melhor possível, fora do seu reduto, ter respeito, educação, dentro do seu reduto, ter respeito e tolerância, né? Então, é mais ou menos assim. Pelo menos foi o que eu entendi. E assim a gente vai se lapidando, né? Vai se melhorando. A gente vai se lapidando e vai se melhorando, porque a gente está aqui para aprender, né? Ninguém está aqui porque já sabe tudo, né? Quem veio aqui que sabe tudo foi Jesus. Então, nós estamos aqui para aprender, para se evoluir. Vamos começar então o Evangelho no capítulo 1. A gente já viu sobre a introdução, viu sobre Sócrates, viu sobre algumas pessoas na época que significava, né? Viu sobre a diferença de espiritismo e espiritualismo. Então, vamos lá. Não vim destruir a lei, capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então ele fala que ele não veio destruir a lei, mas veio para dar cumprimento, para que ela se cumpra. Que lei acho que é essa que ele não veio destruir? Ele não veio destruir os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não é uma lei do homem, é uma lei de Deus, né? Escrita para nós. E se você vê os 10 mandamentos, ele já fala amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, né? Ali já começa, né? Ali já começa, quer dizer, é só amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Aqui já engloba tudo essa parte, né? Já fala de amor, já é uma parte cristã. Então, Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento, ele veio dizer que ela deve ser cumprida, né? E como ela deve ser cumprida, né? Com amor, com tolerância, né? Com respeito, com responsabilidade, dessa maneira que ela deve ser cumprida. Então, aí, vamos já entrar então aqui a parte de Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então, os 10 mandamentos não se modificam, e naquela época, né, Moisés, como ele era respeitado naquela época, então ele, para os costumes da época, ele impôs algumas outras leis que era necessário para o costume da época, né? A gente tem que entender que as épocas mudam e os seus costumes e as suas necessidades também mudam, né? O que às vezes é necessário numa época não é necessário na outra. E onde houve, até hoje, né, existe até hoje muito engano a respeito, né, daquela época que era necessário
com o que se deve ser colocado hoje. A sensualidade sempre existiu em todas as eras, a ambição, o orgulho, né, a avareza, a maldade em si, entre parentes, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, e a nossa não evolução, que às vezes nos faz ir para lugares onde não desejáveis, né? Mas a tendência é tudo ao progresso, né? A tendência do nosso planeta é o bem sobrepor o mal, né? Não o mal continuar. Infelizes daqueles que já estão se encarnando nos outros planos, né, inferiores à Terra, porque aqui não quiseram mudar. Se aqui, que é de plano prova e expiação, indo para a generação, a gente vê tanta coisa absurda, imagina em planos inferiores. É o extremamente o absurdo ali, né? Mas, aquela questão, né, quem não muda pelo amor, muda pela dor, mas existe a mudança. Aí fala, Deus é punitivo? Não. Ele vai corrigir a pessoa ali na medida em que ela quer ser corrigida. A hora que ela falar, chega, eu preciso de algo melhor, acho que ainda mais certo. Quando eu era criança eu tinha muito medo, né, de ir para um lugar que não fosse desejável. Eu acho que quando a gente encarna, o espírito já tem noção que o planeta vai mudar, que se a gente não mudar, a gente vai para um lugarzinho pior. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Vamos lê-los então. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Então, o que fala isso, né? Fala que não era para ter, e que hoje a gente também não tem que adorar uma imagem, né? O sentimento, ele está dentro de nós. Existem as imagens, hoje existem algumas imagens em algumas igrejas que fazem nos lembrar que determinadas pessoas passaram na Terra e foram boas. Muitas pessoas, pelo seu modo de ver, né, ali se faz um Pai Nosso, alguma coisa assim, e aí ele lembra em alguma coisa e se gratifica, né? Nessa parte, essas pessoas não estão hoje, não estão adorando a imagem, creio eu, né? Está tendo lembrança, né, de que existe aquele ser que pode se fazer bem, mas em si não adora a imagem. A gente não deve dar oferenda, né? Porque oferendas são os espíritos inferiores que vão lá sugar a energia daquele alimento, né? Daquela bebida, né? Isso não é bom. Mas porque o espírito em si, ele não precisa de alimento e nem de bebida. Ele tem uma noção achando que ele precisa, mas ele não precisa. Então a gente não tem que dar oferendas de maneira alguma, de jeito nenhum, né? Porque a gente vai atrair ali só espíritos. Ah, mas eu tive a sensação que um parente meu, então, reza para esse parente. Porque se a partir da hora ele tá achando que ele precisa sugar aquela fruta que tá ali, ou beber aquela bebida, reza para ele que tá precisando de oração, né? Para ir para um lugarzinho um pouquinho melhor, né? Eu preciso sentir um pouquinho melhor. Porque o espírito não precisa de comida, quem precisa de comida é o corpo. E aqui naquela época lá, né, se fazia muitas oferendas, né, matava-se, eu acho que se não matava pessoas, né, porque matava animal com uma facilidade, lá tudo era muito bárbaro, né, então aí já fala lá que Deus, né, em si, não está num monumento. A gente sabe disso hoje, né, que é o coração, é o sentimento, né, nós não podemos ver Deus, mas ele existe. Essa então é a primeira parte, né, dos 10 mandamentos. O correto seria ver os 10 mandamentos um por um, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? A gente vive fazendo isso, é o que a gente mais faz, né, no nosso costume, né? A gente fala em nome de Deus em vão, nosso costume. Por quê? Porque essa ainda é o respeito que não está ainda colocado dentro de nós, né? Bem colocado dentro de nós. Deus, ele presta atenção em coisas externas? Não, ele não presta atenção em coisas externas. É a nossa atitude que nos vai mostrar qual é o grau da nossa evolução. Mas não falar o nome de Deus em vão, né? Não pedir coisas tolas, não achar que ele deve agir
com a gente por coisas banais, coisas que a gente deve resolver. A gente está aqui na Terra para resolver problema, não para ter os problemas resolvidos. Então, se tiver um problema, a gente tem que resolver, seja ele de qual característica seja. Então, a gente está aqui exatamente para isso. Pedir uma ajuda sim, mas não achar que ele deve fazer para nós, né? Não achar que Deus vai mover nossa vida, ele que vai... Não, é a gente que vai fazer a nossa vida e mover ela dentro dos parâmetros corretos, né? Então, é essa parte que a gente não entende. Então, vamos aos poucos, né, falar sobre cada um ícone aqui dos 10 mandamentos, não pegar tudo de uma vez, porque é importante falar sobre ele e continuar assim, indo ainda o nosso evangelho. Então, hoje a gente já falou sobre Deus, né? Não vim destruir a lei, que Jesus fala, né? A gente começa aqui sobre Moisés, nessa parte, no segundo ínter dos 10 mandamentos, e aí, no seguinte, a gente continua então. Então, é ter isso, né? É fazer o nosso melhor sempre. Então, vamos encerrando mais uma orientação do Evangelho, né? O Evangelho no lar é isso, é a gente se orientar. Ah, mas só tem eu. Não tem importância, só tem eu aqui. E eu entendi que eu não estou sozinha. Mas tal coisa é bom com a família inteira, é maravilhoso com a família inteira. Mas se só tem você, então fale só você das coisas boas, né? Que ali você vai puxar os espíritos que querem ouvir, né? E você já no seu dia, ou antes de dormir, ou o horário que você estipula no dia, naquele momento você vai estar falando em coisas boas, né? Porque a gente deixa para falar em coisas boas 1/1000 de um tempo, de um dia. O restante, a gente às vezes só pensa em porcaria, né? Então, vamos agradecer mais o Evangelho. Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixai de sucumbir à tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada.